dia do silêncio pesado que parecia suspender tudo entre a dor e a promessa. Hoje é o dia em que a esperança volta a respirar. O dia em que o céu nos lembra que aquilo que parecia encerrado não teve a palavra final. O dia em que Deus mostra que a morte, o medo, a dor e o silêncio podem até atravessar a história humana, mas não são fortes o suficiente para encerrá-la quando Ele decide fazer a vida florescer outra vez. Talvez tenha chorado na sexta, talvez tenha atravessado o sábado tentando não desistir no silêncio. Talvez exista dentro de você uma área da vida que pareceu fechada, cansada, ferida, sem força ou até sem futuro. E é justamente por isso que o domingo de Páscoa fala tão profundamente com o coração humano. Porque ele anuncia que Deus não trabalha apenas onde tudo está bem. Ele também visita cenários que, aos olhos humanos, pareciam ter chegado ao fim. Existem momentos em que a alma acredita que tudo acabou. Não porque ela queira desistir, mas porque já doeu demais, já demorou demais, já cansou demais. Há fases em que a pessoa olha para a própria história e pensa que não existe mais o que esperar. Não existe mais o que reconstruir. Não existe mais o que recomeçar. Seja justamente essa, não apenas sofrer, mas acreditar que o sofrimento venceu de forma definitiva. Acreditar que aquilo que foi atingido jamais voltará a respirar. Acreditar que o que se fechou por dentro nunca mais será tocado pela vida. Mas a ressurreição confronta exatamente essa conclusão. E declara que o fim que os olhos humanos enxergaram não era o fim que Deus estava escrevendo. E isso muda tudo, porque significa que existe continuação onde você viu encerramento, existe movimento onde você viu paralisia, existe possibilidade de vida onde você já estava aprendendo a conviver com a ideia de perda definitiva. O domingo de Páscoa não nega a cruz, não ignora a dor, não diminui o peso do silêncio. De ter a última palavra. Talvez hoje você esteja precisando ouvir isso de forma muito pessoal. O fato de ter parecido o fim não significa que era o fim. O fato de a sua força ter enfraquecido não significa que Deus parou de agir. O fato de você ter passado por dias escuros não significa que a luz deixou de existir. O fato de ter havido dor real não significa que não possa haver vida nova real também. Do passado, ela é também uma revelação do caráter de Deus. E o caráter de Deus continua sendo este. Ele ainda faz nascer vida onde parecia ter acabado. Há uma imagem muito forte no domingo. A pedra. Aquilo que parecia fechado, selado, definitivo. Aquilo que, aos olhos humanos, dizia com firmeza que não havia mais passagem, não havia mais saída, não havia mais reversão possível. Dentro, com áreas da alma fechadas por uma pedra de medo, de frustração, de luto, de culpa, de cansaço, de decepção, lugares interiores que foram se fechando aos poucos, não por maldade, mas por exaustão. Porque quando alguém sofre demais, uma parte do coração começa a se fechar para sobreviver. Talvez exista em você uma pedra sobre alguma área da sua vida, uma pedra sobre a esperança, uma pedra sobre a alegria. De acreditar de novo. E o que o domingo nos lembra é que a pedra não define o final. O que parece fechado aos olhos humanos não determina o limite do agir de Deus.
O que parece selado no seu entendimento não está automaticamente fora do alcance do céu. Há obstáculos que impressionam quem olha de fora, mas não impedem o movimento daquele que tem poder para trazer vida onde parecia só haver silêncio e encerramento. Aquilo que já o feriu profundamente. Depois de muita dor, a pessoa já não diz apenas "está difícil". Ela começa a dizer "acabou, não tem mais jeito, não vai mudar, não volta, não renasce, não consigo mais". Só que o domingo de Páscoa confronta exatamente esse vocabulário finalista da dor. Ele mostra que o impossível humano não é o limite da ação divina. Muitas vezes, ele manifesta vida justamente onde ninguém mais esperava movimento algum. A ressurreição começa exatamente aí, onde a esperança parecia morta. Não onde tudo estava favorável. Não onde tudo já apontava para uma solução. Não onde as circunstâncias sorriam. Ela começa no lugar improvável, no lugar ferido, no lugar em que a lógica humana já não apostava em continuidade. Porque ele diz que Deus não depende da aparência de força para começar um recomeço. Não depende da sua estabilidade emocional perfeita. Não depende de um cenário já organizado. Não depende de você estar pronto em tudo. Ele pode começar a soprar vida justamente no lugar em que você se sente mais fraco. Talvez hoje exista em você algo que parecia morto. Talvez não no sentido literal, mas no sentido interior. Um sonho que esfriou. Alegria que se recolheu. Uma esperança que quase não respira mais. E talvez, por causa disso, você já tenha começado a tratar certas áreas da sua vida como se nunca mais fossem florescer. Só que a ressurreição entra exatamente nesse território e diz: não trate como definitivo aquilo que Deus ainda pode tocar. Não declare encerrado aquilo que o céu ainda pode visitar. Não chame de perdido aquilo que ainda não saiu do alcance da graça. Mais vivas do domingo. E recomeço não significa voltar a ser exatamente como antes. Muitas vezes significa nascer de novo de outro modo, com mais profundidade, com mais verdade, com menos aparência e mais essência, com menos pressa e mais dependência de Deus. Há recomeços que não restauram apenas circunstâncias, restauram a alma, restauram a sensibilidade, restauram a coragem de viver, restauram a capacidade de confiar. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus ainda faz recomeços em histórias cansadas. Ainda toca pessoas que se achavam espiritualmente frias demais para recomeçar. Ainda alcança corações que pensavam ter ido longe demais na culpa. Ainda visita almas que acreditavam ter desperdiçado tempo demais para voltar a sonhar. Ainda sopra a esperança sobre quem achava que já tinha se tornado forte demais por fora e vazio demais por dentro. Em histórias reais e fazendo nascer movimento novo em lugares onde parecia só restar cansaço. E talvez haja algo na sua vida que você considera perdido, algo que, no seu entendimento, ficou para trás de forma irreversível. Pode ser paz, pode ser alegria, pode ser clareza, pode ser intimidade com Deus, pode ser leveza, pode ser a sensação de propósito, pode ser a capacidade de olhar para frente sem medo de que essa perda era permanente. Mas o domingo diz algo diferente. O que parecia perdido não está fora do alcance de Deus. Isso não significa negar o que doeu. Não significa apagar a história. Não significa fingir que nada aconteceu.
Significa apenas reconhecer que a graça de Deus continua alcançando lugares que os olhos humanos já tinham deixado para trás. O Senhor ainda visita aquilo que você não sabe mais como restaurar. Sozinho. Ainda entra justamente onde você já não vê caminho. E quando ele entra, a impossibilidade deixa de ser sentença definitiva. Há outra imagem muito forte no domingo. Jesus ressuscitado entrando em lugares fechados. E isso fala diretamente com a experiência humana. Porque existem áreas da alma que se trancam. Trancam-se por medo, trancam-se por vergonha, trancam-se por decepção, trancam-se por culpa. Aparentemente sem resposta, trancam-se para não sofrer de novo. E o mais delicado é que, com o tempo, a pessoa até aprende a funcionar assim. Aprende a viver com partes internas fechadas, silenciosas, quase inacessíveis. Talvez exista um lugar trancado dentro de você. Um lugar em que você não deixa mais ninguém entrar. Talvez nem você mesmo consiga entrar com facilidade. Foi fechar. E o Evangelho da Ressurreição traz uma verdade profundamente consoladora. Jesus entra em lugares fechados. Ele não desiste da alma porque ela se trancou. Não se assusta com a porta fechada do coração ferido. Não recua porque o medo construiu barreiras. O Cristo vivo continua entrando justamente onde a vida interior se fechou. E quando ele entra, não entra para esmagar, não entra para humilhar. Fazer paz, para restaurar presença, para devolver ar àquilo que estava sufocado, para mostrar que o medo não é senhor definitivo daquele espaço, para lembrar que a culpa não terá a última palavra, para tocar com vida o que estava paralisado. Essa talvez seja uma das imagens mais bonitas do domingo. A presença do ressurreto alcançando exatamente o lugar onde a alma se fechou para sobreviver. Devolver a esperança, não como uma emoção forçada, não como uma euforia superficial, mas como um sopro vivo, pequeno às vezes, porém real. Porque a esperança nem sempre volta de forma explosiva. Às vezes, ela volta primeiro como respiração, como um pequeno clarão, como uma capacidade humilde de imaginar que talvez Deus ainda esteja escrevendo, como uma coragem discreta de não chamar de encerrado aquilo que ainda está nas mãos dele. Ainda pode haver vida. Talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Não uma avalanche de certezas, mas um pouco de ar, um pouco de esperança, um pouco de vida sobre aquilo que estava pesado demais. E esse pouco já é sagrado, porque quando a esperança volta a respirar, a alma começa a sair daquele lugar em que só sabia sobreviver. Ela ainda não resolveu tudo, ainda não entendeu tudo, ainda não viu tudo. Algo começou a clarear, algo começou a dizer por dentro que o fim talvez não tenha sido tão final quanto parecia. E então, chegamos ao centro mais forte do domingo. Receba vida nova. Não apenas admire a ressurreição à distância, não apenas considere sua beleza teológica, não apenas reconheça sua importância histórica, receba-a como palavra viva sobre a sua própria história. Mais nada. Receba vida nova sobre a fé que se feriu. Receba vida nova sobre a alegria que se apagou. Receba vida nova sobre a coragem que se encolheu. Receba vida nova sobre a esperança que quase não respira. Receba vida nova sobre o coração cansado de atravessar dias escuros demais. Talvez hoje você não tenha força para grandes declarações. Então, não faça grandes declarações.
apenas abra espaço. Tudo parece sem força. Essa oração já é suficiente para este momento, porque a ressurreição não depende da grandiosidade da sua performance. Ela depende do poder de Deus de tocar aquilo que parecia encerrado. E esse poder continua vivo, continua alcançando, continua restaurando, continua fazendo recomeços onde havia cansaço, medo e sensação de fim. Oferecendo consolo para suportar o que morreu. Ele também está oferecendo vida para aquilo que ainda pode renascer. E talvez essa seja a palavra mais importante de hoje para a sua alma. O que parecia final não venceu o agir de Deus. O fim que você viu não era o fim que Deus escreveu. A última cena que seus olhos contemplaram não é necessariamente a última cena do céu sobre a sua história. Ato em que Deus começou a escrever continuidade de um jeito que você ainda não conseguia enxergar. Isso muda a forma de olhar para si mesmo, para a própria dor e para o próprio futuro. Porque o coração deixa de viver como quem foi encerrado e começa, ainda que devagar, a viver como quem pode ser visitado pela vida novamente. Ainda existe dor? Talvez exista. Ainda existe caminho? Claro que existe. Ainda existem perguntas? Sim. Isso. Deus ainda faz a vida nascer onde parecia ter acabado. Então, se hoje você chegou aqui cansado, receba esta palavra como quem recebe luz depois de dias escuros. O Cristo vivo ainda entra em histórias feridas, ainda toca corações fechados, ainda remove pedras que pareciam definitivas, ainda sopra esperança sobre almas exaustas, ainda faz recomeços em lugares improváveis, ainda chama para fora aquilo que a dor tentou sepultar. Oração ao que parecia sem ar. O domingo de Páscoa não diz que a sexta nunca existiu, não diz que o sábado foi imaginário. Ele apenas revela que nem a dor, nem o silêncio, nem o medo, nem o aparente fim receberam o direito de encerrar a história de quem está nas mãos de Deus. Por isso, hoje, não fique apenas olhando para a ressurreição como quem contempla algo distante. Receba-a, abra o coração para ela. Mais precisa de vida nova, porque o fim que você viu não era o fim que Deus estava escrevendo. E o Deus que venceu a morte continua poderoso para fazer florescer esperança, restaurar o que se feriu e levantar com ternura e poder aquilo que em você parecia não ter mais continuação. Tenha um bom dia ou boa noite e até a nossa próxima oração. Que o nosso Senhor permaneça aqui hoje e sempre.